Quais são as coisas mais engraçadas que você vê na vida dele, Matheus? Cara, eu confesso que eu me dedico menos à biografia. Eu estou lendo uma biografia gigante agora, mas me dedico menos à biografia do que ao pensamento. Tem de engraçado, eu diria, eu não sei se dá para chamar de engraçado, que eu acho curioso, tem momentos-chave que vão direcionando o pensamento dele, né? No Kierkegaard, o que é bonito é que não existe distinção entre o que você pensa e o que você vive. Distinção no sentido assim, você não vai pensar uma coisa que você não está existencialmente comprometido, entendeu? Então, por exemplo, a morte do pai dele foi algo que mexeu muito com ele. O pai dele morre em 1838, ele acaba por terminar a faculdade porque o pai morre. Ele estava empurrando com a barriga, fala, tá, meu pai morreu, eu meio que devo isso a ele, vou terminar. O rompimento do noivado, Kierkegaard foi noivo por 17, 18 meses, alguma coisa assim. Foi uma igreja brasileira já não dava certo, meu pai. Uma namorida. Foi uma namorida. Na igreja brasileira não dava, cara. Durou muito pouco o noivado. Ela continuou apaixonada por ele, ele continuou apaixonado por ela, mas ele entendia que o que Deus exigia dele, a vocação, o chamado, não lembro agora o termo que aparece lá, não cabia. Isso faria ela sofrer. Mas ele nunca mais se envolveu com ninguém romanticamente nesse sentido. E algumas interpretações dizem que ele escrevia, e quando ele fala meu leitor, em português a gente traduz meu leitor, mas em dinamarquês não tem gênero, é neutro. Então podia ser minha leitora. Né? Então, um conflito contemporâneo, né? Para ele. Uma coisa divertida é que toda a publicação dele, ele mandava um volume para ela, e o então marido dela, esqueci o nome dele, Schlegel é o sobrenome, mas lia para ela as obras dele. Funcionário público dinamarquês com quem ela casou. Né? Isso. E aí tem uma polêmica que ele enfrenta na vida com um jornal chamado O Corsário, que era um jornal satírico que, vocês vão adorar isso, se vocês não sabem, todo mundo falava mal do Corsário, porque era uma sátira boba assim, era baixo nível, né? E aí o editor do jornal... Um pasquinho, né? E aí o editor meio que gostava dele, aí ele acabou mandando, em nome de um pseudônimo dele, uma carta falando, não, então eu quero ser criticado também. E isso gerou um ataque, a gente chama de caso Corsário, tem meio que documentado num volume das obras completas em inglês, de como é que ele foi massacrado, e aquela sociedade que criticava o jornal, ao invés de apoiar ele, começou a criticar ele também por causa do jornal. Então as crianças apontavam para ele e ficavam zoando ele, e era terrível, e isso molda muito o restante da autoria dele. Isso aconteceu em 45, 46, 47, quando ele escreve as obras do amor, que é uma obra que todo mundo tinha que ler, e tem em português, você percebe que ele fala disso. Então, tem essa coisa, todo mundo criticava, quando ele criticou, ninguém criticou, e criticaram ele. E isso é um ponto de virada também. Então, e no final, a crítica para a igreja. Né? Para a igreja e a crítica final do cristianismo oficial dinamarquês é muito interessante, porque na história da interpretação, muita gente achou que ele tinha enlouquecido. Mas outros pesquisadores dizem que faz parte do método. Quando ele chega ali, não tem mais pseudônimo, ele escreve diretamente e faz críticas muito robustas, e usa uma expressão que eu lembrei quando o Caio estava falando, que é o cristianismo do Novo Testamento. Ele fala, então... Ainda está errado, viu? Porque não tem cristianismo no Novo Testamento. Porque ele faz uma distinção de termos. Totalmente errado. Porque, mas o termo, etimologicamente falando, se ele estivesse vivo hoje, ele mudaria de termo. Porque o cristianismo não se adequa como designação sistêmica para o evangelho, que se fecha abrindo-se na ressurreição para a eternidade. Então, cristianismo não pode ser misturado com o evangelho, e eu enfrentaria o Kierkegaard até ele se convencer, e ele era inteligente demais para, depois de ter a densidade de todo o conhecimento histórico que a gente tem hoje do fenômeno do cristianismo,
para fazer uma distinção clara. Tudo do Kierkegaard tem a ver com o evangelho. É porque nada o que você... no Kierkegaard tem a ver com cristianismo. Olha, eu defendo que vocês estão falando a mesma coisa. O Kierkegaard, quando você fala de evangelho... Eu estou falando de maneira mais correta do que ele. Porque misturar evangelho com cristianismo é fazer uma confusão que está na cabeça de todo mundo. Como eu estava ouvindo outro dia, um rapaz que até é meu filho na fé. Eu fui tutor dele, casei ele, fui tudo para ele durante 20 anos. E ele estava fazendo uma mensagem dizendo que a igreja brasileira só está no estado em que está porque ela não sabe o que é o cristianismo. Eu falei, pelo amor de Deus, quando foi que o cristianismo viveu alguma coisa que seja um tempo áureo do evangelho? Quando? De Constantino para cá. E antes de Constantino? E antes de Constantino também não teve esse tempo áureo nunca. Nem na comunidade dos discípulos e muito menos depois na constantinização cristianizante de onde surge o cristianismo. Então não é um diletantismo de palavras, é uma diferença brutal. E colocar o evangelho preso ao cristianismo, que é um sistema, que é uma religião, que é uma potestade, que é um principado, que é um conjunto de coisas, que é umas circunstâncias, é um aleijão por evangelho. E aí, nesse caso, eu fico com Nietzsche. O único cristão que eu conheci foi Jesus. Morreu na cruz. Mas a minha defesa é a seguinte... Mas essa questão, Matheus, que eu acho que talvez a gente só está questionando isso porque talvez a crítica que Kierkegaard fez à igreja da Dinamarca aconteceu, né? Talvez hoje a gente consegue fazer essa distinção de maneira mais clara, porque houve a possibilidade de se criticar, houve a possibilidade de se dizer contra, né? Porque, obviamente, o que o Caio está falando é para gente que caminha algum tempo ouvindo o Caio, e para outras pessoas também esclarecidas, o cristianismo ele é um fenômeno do quarto século, ponto. Antes disso, a gente tem alguma baguncinha acontecendo. Antes disso, a gente tem a igreja primitiva, que ninguém era santo, e se mentia, morria, se não deu o suficiente, cai morto. Então a gente tem problemas sistêmicos, endêmicos, bem antes, bem anterior. A gente tem problema com o traidor andando no meio junto com Jesus, né? Achando decepcionado, talvez com a figura. Na realidade, o chamado do evangelho é para uma existencialidade contínua, aonde a angústia e o conflito não cessam nunca. Sim. Não existe anos dourados. E o Kierkegaard estava totalmente... Tem esse papo da igreja primitiva, né, Caio? Da saudade. Ai, que saudade da igreja primitiva. Que nunca existiu. Morreu! Que os caras não sabem nem o que foi. Aquele tempo áureo de ficar ali em Jerusalém foi uma negação da fé. Foi o tempo seita de ficar ali, de ficar todo mundo... É a comunidade seita de Jerusalém, que não vai para o mundo, que não se imiscui, que não compartilha, que fecha, que começa a fazer sincretismo com o judaísmo. Os judaizantes começam a se fortalecer. Vem tudo isso que depois, saindo de Jerusalém, vai encontrar as variadas expressões gnósticas e cada uma delas vai fazer a sua releitura do Evangelho com aplicativos os mais variados e diferentes da mensagem simples e original de Jesus. Mas eu não vejo chance de se viver Jesus numa era áurea e nem vejo Jesus prometendo nenhuma era áurea. O tempo todo Jesus está dizendo, olha, abram o olho, fiquem alerta, vai morrer, vai murchar, a chama vai apagar. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé na terra. Por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar de quase todos. Ele fala mais de falsificação da mensagem do que de qualquer outra coisa. Então, andar com Jesus é um caminho existencial, não kierkegaardiano. Kierkegaard é que está andando num caminho existencial do Evangelho. Não é o Evangelho
sendo relido e ressignificado por Kierkegaard. É o Kierkegaard agora, Mateus, defende o Kierkegaard no Evangelho. Defende ele, Mateus. Agora eu quero ver. Olha só, o John usa um termo muito bom. Você fala de sistêmico, você fala de sistema. Eu acho que o que o Caio está falando, e a crítica que o Caio faz há muito tempo, o Caio sempre esteve presente na minha vida desde que eu era criança, tá? Na minha casa, todo mundo ouvia o Caio na década de 90 e esteve depois que eu me tornei jovem. O Caio é importante para os meus amigos, para minha namorada. Todo mundo falou, fala para ele que ele é importante para mim. Então, eu estou fazendo aqui a geral. Obrigado. Todo mundo se sinta representado. Em cada momento. Mas essa crítica que o Caio faz e sempre fez é a mesma que o Kierkegaard está fazendo. Só que eu acho que eles veem, você, o Caio e o Kierkegaard, a mesma coisa, chamam diferente. Porque a gente perdeu um termo que era comum na Idade Média, que era comum para o Lutero, que era comum para o Calvino, que era comum para o Kierkegaard, que é cristandade. Então, quando a gente pensa um sistema em que o evangelho não cabe, era Kierkegaard chama de cristandade, que é a cultura cristã. Mas você vai lá no Lutero. É a cultura do cristianismo no Ocidente, não serve para designar evangelho. Sim, então, mas é isso, não serve. O que acontece? O que você está chamando de cristianismo e está criticando, eu entendo que é o que o Kierkegaard chama de cristandade. E o que você chama de evangelho, o Kierkegaard chama de cristianismo. A distinção que você faz entre cristianismo e evangelho é a do Kierkegaard entre... Está totalmente errado do ponto de vista da definição do significado do que é boa nova para Jesus e do que é cristianismo. São coisas absolutamente antagônicas. Não dá para a gente brincar semanticamente pensando que são expressões que possam se sinonimizar, porque não é possível, e se a gente não fizer o corte, a gente só perpetua a maluquice, porque cristianismo, para todo mundo no Ocidente, não é o evangelho. É a igreja, é a cristandade e é toda a expressão cristã, toda ela corrompida no curso da linearidade histórica. Você teve indivíduos aqui, indivíduos ali, grupos, pequenas comunidades, 10 anos, 15 anos, 20 anos já era uma eternidade de constância. Na maioria das vezes são coisas pequenas, são mais indivíduos, como a gente está falando aqui de um indivíduo, e não da Igreja da Dinamarca. Estamos falando de um indivíduo cuja filosofia é: eu espero que o ser individual, na sua subjetividade, me entenda, porque eu não estou dizendo nada que dá para ser coletivamente compartilhado, em nenhuma perspectiva. Então, não dá para misturar evangelho com cristianismo. E enquanto a gente continuar fazendo assim, se for por respeito aos acadêmicos, a qualquer coisa, a gente está trabalhando contra a mensagem de Jesus. Eu sei que o interesse dos acadêmicos não é esse, mas o meu interesse como um evangelista que vai morrer evangelista, eu posso ser considerado o que quiserem me considerar, mas eu sou original e genuinamente, genuíno, vindo de gênio, vindo de gema, vindo das essências, apenas e tão somente um proclamador do Evangelho. É isso que eu sou, o resto é adição. Como um proclamador do Evangelho, é um problema horroroso. É porque a academia conversa lá, cada um diz o que essa palavra quer dizer. Christendom era a cultura ocidental, diferente disso ou daquilo. Para o Kierkegaard era isso e aquilo, mas para o planeta Terra, para todo mundo vivo, lendo a história hoje, cristianismo é a bosta. Evangelho é pão da vida. Cristianismo é o que vem de Constantino para cá, nas suas loucuras, idiosincrasias, de todos os tipos e maluquices. É o maior adoecedor mental do Ocidente planetário. É o cristianismo. O Evangelho
é o que salvou alguns cristãos no meio da loucura. E é mais fácil você encontrar a manifestação pura da expressão cristã em alguém que não seja do cristianismo do que em alguém do cristianismo. Por isso, frequentemente, a gente está profundamente perplexo e alegre com seres humanos cuja humanidade é cristã, justamente porque eles não tiveram cristianismo nenhum na vida deles. Então, desculpa a insistência, mas eu não abro mão disso sob hipótese nenhuma. Não, Caio, eu tenho uma opinião também, Caio, que é complicado para o campo do pastoreio. Por exemplo, Caio, quando os fundamentalistas, não estou falando dos fundamentals lá atrás, mas agora, esses de hoje, né? Quando eles vêm trazer os seus verbos, as suas brigas e as suas cobras e lagartos, eles trazem defendendo o cristianismo. Eles não têm nada com o evangelho. Eles têm com a moral, com os bons costumes. Eles não estão tratando do evangelho. Eles não estão tratando do evangelho porque o evangelho ele fala que o maior é aquele que serve. O evangelho vai subverter os seus processos hierárquicos, né? Os seus planos de carreira, né? Então, eles vão tratar de defender o cristianismo. Quando você vê um conservador cristão, né, soltando suas cobras e lagartos por aí, trazendo as suas questões, eles não estão tratando de nada substancialmente do evangelho, mas estão tratando única e exclusivamente de defender o cristianismo. É uma estética moral. Estética moral. A do Kierkegaard era uma estética ética. Isso. Totalmente diferente. Isso é muito bom. A estética moral tem a ver com coletividade e objetividade. A estética ética tem a ver com a subjetividade, com a individualidade, com a existencialidade. Só pode se operar a partir de dentro. É importantíssimo. Sim. Essa cisão que você fez, Caio, é importantíssima. Porque se a gente não faz essa cisão, sendo nós, né, proclamadores do evangelho, a gente, em algum momento, tá, Caio, vamos ser nivelados no mesmo chão que esses caras. Ninguém fica sabendo qual é a diferença, meu irmão. Exatamente. Eu não defendo, nunca defendi o cristianismo. Nunca. Eu já me converti com bronca do cristianismo. Cristianismo eu já sabia o que era desde antes de conhecer o evangelho para mim. Porque eu conhecia o evangelho objetivo. Eu só não conhecia, na linguagem kierkegaardiana, o evangelho da subjetividade, que era para mim. O da objetividade, eu nasci entre protestantes e católicos, entre escola dominical e cultos presbiterianos e outras coisas mais. Então, desde criança, a objetividade da informação e da moral daquele grupo eu tinha. Mas foi só quando a existencialidade do evangelho me invadiu, me perturbou, me conturbou, me fez ter vontade de morrer, como era previsível existencialmente pelo Kierkegaard, chegar naquele ponto de desespero absoluto, onde você se abisma na fé e encontra chão, e encontra caminho, e encontra vereda e paz. Então, é absolutamente coerente com o pensamento dele, que dizia não dá para experimentar isso do ponto de vista objetivo como coletividade, a menos que se torne subjetivo na sua individualidade. Então, o cristianismo é apenas uma casca, é um casket, é um coffin, é um caixão para esse defunto que está lá dentro, que é essa igreja sem Cristo, essa igreja de credos sem evangelho, essa igreja de trindade sem pai para te abraçar, sem filho para te guiar, sem Espírito Santo para te confortar, sem vida com Deus para viver. Então, o que o Kierkegaard tinha 200 anos atrás
com todas as limitações de 200 anos atrás, porque a noção dele de história era diferente da minha. Certamente. O mundo dele tinha começado muito antes do meu, o meu hoje já está com 200 mil anos de Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. O dele não tinha nada disso, ele não sabia nem quanto tinha. Ele não tinha noções de paleontologia, de arqueologia, de física, de espaço-tempo, as descobertas disso tudo sobre os labirintos do cristianismo não estavam disponíveis para ele como estão ficando para nós. Nós somos uma geração com privilégios extraordinários. Ele, com todos os informes que a gente tem, a partir das categorias e das premissas de pensamento dele, eu não tenho a menor dúvida que ele estava me dando um beijo aqui na face e eu outro nele, porque a gente ia pensar de modo exatamente parecido, diferenciando-nos apenas na experiência existencial de cada um. O pai dele foi um cara pesado, severo, isso, aquilo, outro. O meu era uma delícia, maravilhoso. E as nossas criações foram diferentes. Ele estava na Dinamarca, eu estava na Amazônia, no lúdico, com os índios. Sexualidade para ele foi um negócio conturbado. Começou depois, e ele era esquisitão em muitos aspectos, muito reservado, embora fosse muito sociável, mas com um certo problema de approach com as mulheres. O que eu nunca tive, eu já nasci assim, mamãe passou açúcar em mim. Então, tem diferenças totalmente abismais, mas a síntese existencial é completamente a mesma, não só entre mim e ele, mas eu vejo ser a mesma entre meu pai e ele. E meu pai nunca leu Kierkegaard, mas praticava exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque é o Evangelho que ensina isso. O que é maravilhoso no Kierkegaard é que ele nos apresenta uma filosofia que está no Evangelho, que não vem de Aristóteles, que não vem de Platão, que não vem de nenhum dos grandes pensadores clássicos. Pode até fazer as suas viagens e as suas passagens e ter suas interconexões aqui e ali. Mas o que você encontra no Kierkegaard é uma linguagem filosófica para pregação do Evangelho, para uma determinada geração. De modo que o que aquele cara está fazendo não é filosofar. Ele está pregando o Evangelho mais do que qualquer outra coisa. E quando você lê as reflexões dele, que ele distribuía como folhetos, era também uma ação evangelizadora de um cara que estava interessado em promover fé e não cultura da cristandade no coração das pessoas, porque ele próprio viu que a cristandade não tinha saída. A cristandade era um caso perdido. O que não era um caso perdido era a vivência da experiência de Jesus na vida pessoal e existencial.